A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Vem saber mais. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Lucas e com o Carlos. Hoje nós vamos falar um pouco de longevidade, produtividade, o pós-poda dessas novas cultivares. Em programas passados nós viemos falando de alguns grupos, falamos dos grupos resistente ao bicho mineiro, resistência a nematóide, falando do grupo dos catucaís. E agora nós vamos pegar o comportamento das novas cultivares, algumas até que não estavam nesses grupos que nós falamos, e falar dela em relação à longevidade, produtividade, como que é o manejo pós-poda, esse vigor delas. Por quê? Porque quando a gente planta uma lavoura, a gente quer que ela dure aí 30 anos. A gente não quer uma lavoura de 15 anos, né, Carlos? É muito caro a implementação de uma lavoura para a gente não querer longevidade dela. E quando a gente fala hoje em longevidade, em produtividade, não tem como a gente fugir do sistema safra zero, das podas, que é o que a gente quer. Isso ajuda no escalonamento de produção, ajuda no melhor uso do nosso pós-colheita, de máquina, de tudo, né? E aí reduz custo, além de tudo. Então a produtividade tem que entrar, a cultivar tem que entrar dentro desse manejo. Lucas, dentro disso, o que você tem para trazer para a gente? Xande, importante sempre frisar, né, para o pessoal que está em casa, né, os nossos ensaios de longa duração, né, Carlos? Hoje a Fundação Pro Café, ela tem em campo ensaios de melhoramento genético com 10, 12, 14 colheitas, né? Então, ou seja, 14 anos avaliando o desempenho desses materiais. E isso é muito importante, né? Hoje a maior parte dos ensaios da Fundação Pro Café é com melhoramento genético por conta disso, por conta desses ensaios durarem longos anos no campo. E esses ensaios de longa duração mostram que, às vezes, alguma cultivar que vinha desempenhando bem lá no início, até a terceira, quarta, quinta safra, depois, mais à frente, ela começa a declinar a produtividade, principalmente quando ela entra em uma poda de esqueletamento, mostrando que o vigor daquele material é baixo. Muito provavelmente, o material desse ele não vai chegar nem a ser uma cultivar, né? É material em seleção que ao longo do caminho os pesquisadores viram que o vigor desse material é baixo, ela não vai chegar a ser uma cultivar de café. Isso é importante. E também o contrário acontece. Nesses ensaios de longa duração, você começa a observar aqueles materiais que são altamente vigorosos, né? Que eles são produtivos no início e depois que recebem alguma poda, algum esqueletamento, parece que eles ainda melhoram a sua produtividade. Não é isso, Carlos? Eles se destacam mesmo. Mas isso que o Lucas falou é muito importante. A gente tem vários ensaios em várias regiões em que os materiais são avaliados durante aí 4, 5, 6 safras. Nas primeiras 6 safras eles vão muito bem. Mas depois que entra a poda de esqueletamento, aí o comportamento é totalmente diferente. Eles depauperam e alguns chegam a não recuperar mesmo. Então é impressionante como é que alguns materiais são muito sensíveis à poda. Então, aqui na Fundação, como o Lucas falou, a gente tem ensaios de longa duração. Então, os materiais que são lançados aqui, a gente tem certeza que realmente eles vão ter uma longevidade boa, porque já foram feitos vários trabalhos de poda com lavouras bem mais velhas, né? Então a gente sabe que eles têm uma longevidade boa. Vamos dar um exemplo pro pessoal aqui, porque nos outros programas todos a gente não falou no arara, né? Uhum. E aí, só pra gente dar o exemplo disso que a gente tá falando de longevidade e tudo, muitas vezes o pessoal pergunta nos programas nossos, e o arara? Como que vai ser o arara depois da poda? Qual que é o vigor do arara? Porque o arara novo, ele vem muito vigoroso, né? Aí a gente tem aquele talhãozinho lá do alto da fazenda experimental, daquele arara que tem quantos anos? Mais de 25 anos.
E a gente chegou a nós três a gravar um vídeo nele lá depois do esqueletamento, que já não era o primeiro ano de esqueletamento, né? E aí, Carlos, ele responde bem o esqueletamento? Não, o arara realmente é um material testado, né? É um material que a gente, em questão de poda, tá tranquilo. Ele tem lavouras assim, com mais de 20 anos de idade, que vem recebendo poda de esqueletamento e tem uma resposta muito boa. É um material muito, muito bom. Nesse sentido, é excelente. E nós trouxemos, né, para os ouvintes alguns números, né, para eles verem aí, falando do arara e como que ele se recupera após a poda. Aí para vocês verem, em 2017 nós fizemos a poda nesse experimento e depois da poda, então a gente colheu a safra alta de 2016, zerou a safra de 2017. Aí em 2018 veio o arara com 116 sacas de café por hectare, né, após a poda de esqueletamento. Depois a gente colheu uma safra baixa, depois 2020 uma safra alta, mas não tanto café quanto a de 2018, né, que veio de poda, então deu 95 contra 116, então mostrando que o café sim, ele volta bem melhor depois da poda de esqueletamento, e a gente foi e fez outra poda de esqueletamento. E olha 2022, quanto de café o arara produziu, né? 153 sacas de café por hectare, claro, extrapolando o experimento como se fosse um hectare. Na prática, às vezes na área como um todo, você não vai conseguir às vezes uma produtividade tão alta assim, porque a gente considera no ensaio que no hectare tem todas as plantas. Mas enfim, isso aqui mostrando a alta capacidade. É o potencial. Potencial do material. Tem exatamente. O potencial do material. E a gente mostrou essa colheita aqui que deu 153 sacas de café por hectare no dia de campo. Quem teve a oportunidade em 2022 e acompanhar, viu as plantas de arara muito carregadas. E a gente comentou em episódios anteriores sobre os catucaís, né? Nesse ensaio também tem ali 2 catucaís que a gente comentou bastante, que é o 2SL e o 2437. Eles não foram tão produtivos quanto a arara, que realmente se destacou muito nesse ensaio, mas com produtividade muito alta. Você vê o 2SL com 110 sacas de café por hectare, o 2437 com praticamente quase 100 sacas de café por hectare. Estão mostrando também que esses catucaís estão amplamente testados, principalmente para a poda de esqueletamento. Quando a gente vem para recomendar essas variedades, é que elas já passaram por todos esses testes, né, Carlos? Desses ensaios de longos anos, já passaram por várias podas de esqueletamento e a gente já conhece o vigor desses materiais. Lucas, e dentro das cultivares que nós já falamos, tem também o grupo do Acauã, dos Acauãs, né? Tem alguns outros catucaís. E quais são os resultados de pesquisa deles que eles têm mostrado? Nós trouxemos outro ensaio, que é na Fazenda Experimental de Varginha também, né? Após esqueletamento, a gente fez a colheita desses materiais. Novamente, então, ficou o arara aí, como vocês podem ver, com 104 sacas de café por hectare, seguido do Acauã novo, também respondendo bem a poda aí, com 103 sacas, também testado, né? O Acauã novo aí representando o grupo dos Acauãs, respondendo bem a poda. O Saíra, que é o outro material da Fundação Procafé, né? Um material que tem uma resistência SH2, SH3 para ferrugem, né? Ele não é um café que tem sempre se destacado aí nas maiores produtividades, mas o Saíra tem ficado aí sempre entre os 5, 6 melhores nos ensaios. O 2015, que a gente comentou dele, que é um bom catucaí amarelo para a área de foma, aí, ficando com cerca de 88 sacas de café por hectare, seguido do Acauã também, Japi, que também é um catucaí. E depois vem o padrão que a gente sempre utiliza nesses ensaios, que são sempre algum catuaí. Nesse caso aqui foi o catuaí vermelho IAC 144. Então, com 81 sacas de café por hectare. Comparando com a arara, você vê que foi o primeiro colocado com 104 sacas. Então, incrementa aí de mais de 20 sacas de café por hectare. É um número muito considerável, né? Muito considerável. E assim, manejo igual para todo mundo. Todos receberam o controle de ferrugem, né? Para o catuaí não sair prejudicado. Mas me mostrando aí que realmente a variedade, né? O arara, os acauãs responderam bem à poda e vieram com uma safra muito alta após a poda de esqueletamento. E eu chamo a atenção aqui, frisando, que a gente comentou às vezes no episódio dos catucaís, é o 78515 aqui para a região, né? Que é para o sul de Minas, que não foi tão bem na condição de sequeiro. Então, após a poda, já produziu 59 sacas de café, enquanto o catuaí produziu 80 sacas. Então, o vigor dele para uma condição dessa, sequeiro, é menor, então se não é a cultivar que a gente tem indicado. Diferente da zona da mata que a gente comentou. Aí isso aqui se inverteria, ele ia produzir tanto quanto o arara naquela condição. Naquela condição, ele ia subir, ele ia lá para o começo da exatamente. Ou, no sul de Minas aqui, teria que ser um plantio irrigado desse material. Aí você teria uma variedade, melhoraria o vigor dele
e uma variedade precoce nessa condição. É bom mostrar aí que sempre a referência é o Catuai. Por que a referência é o Catuai? Porque é a variedade mais plantada ainda no Brasil. Tem mais lavouras no Brasil é essa. Então, é uma referência de uma variedade, uma cultivar, né, que tem produtividade alta. Então, durante o processo de melhoramento, essa referência, quer dizer, o melhorista, ele procura coisa melhor que isso. Então, é natural que essas variedades novas, né, elas tenham uma produtividade mais alta do que o Catuai. Ô Carlos, e aí quando a gente pega esses números, o que a gente pode ver é o nível de confiança dos dados e o nível de confiança agronômica para se recomendar essas cultivares. Por quê? Porque vocês não fazem um trabalho para lançar uma cultivar que vai trazer problema para o produtor, né? Sim, é importante ressaltar, a Fundação Procafé já lançou 40 cultivares, né, Lucas? Mais de 40 cultivares. E as que são realmente recomendadas no momento... não chegam a um quarto disso aí, né? Então, assim, só são recomendadas as que a gente tem certeza de que elas vão ter um bom desempenho no campo. Ô Lucas, eu vou até roubar teu papel aqui um pouquinho, porque eu quero mostrar pro pessoal, porque você pega esses números aqui, safra 0 2017, depois produz 18, 19 e 20, para zerar 21. E aí a gente vai ver uma discrepância, Carlos, vamos colocar aqui para a gente ver, muito grande de quando a gente pega 2020 vindo de uma safra de 2019 para 2022, quando ela vem do zero, e 2018 que ela vem do zero. O que o produtor em casa, isso eu estou fugindo um pouco da gente falar de cultivar, mas é para o produtor entender que ele vai chegar e falar assim, mas se eu somar 19 e 20, às vezes vai bater igual o que estava 18 ou 2022. Mas a gente tem que lembrar que isso daqui é um experimento, são parcelas e são colhidas manualmente. Assim. E aqui a gente não está preocupado com o custo da colheita, isso daqui é um trabalho de pesquisa, porque a hora que você leva isso daqui para o campo, pessoal, essa colheita manual, você não ia fazer manual para quem é mecanizado, tá? Ia chegar, ia colocar a máquina, só de entrar com a máquina vibrando, o dano que ela causa na lavoura, você já ia estar perdendo em produtividade nessa 2020, então mostrando que, isso daí a gente traz o Gabriel aqui outra hora, a gente vai conversar aqui com o Gabriel, que essa questão de deixar a safra baixa e não querer podar, isso daí pode ser um tiro no pé. E normalmente o produtor vê essa lavoura em 2018, por exemplo, ou 2022, que vai ter um crescimento, ela vai dar café. E aqui mostra lá que produziu 25. Normalmente 14, 1.4, 14, tem algumas aqui zeradas. Então, muito cuidado com essa lavoura que se esqueletou, ela veio com a carga cheia, e se resolveu deixar mais um ano. Isso daí pode ser um tiro no pé e em mais de 90% das vezes, não vou ir, para não falar 99% das vezes, isso acontece, principalmente numa colheita mecanizada, né, Lucas? E não só para o mecanizado. Imagina o cafeicultor que vai pagar, né? O cafeicultor de mão catanha, pagar isso... Vou pagar a medida para o caboclo ir lá e colher 14 sacos, 15 sacos, 20 sacos por hectare. Ficaria uma colheita muito cara, talvez nas 14 sacas não pagaria. Aqui no caso do Catuai 62, que deu 1,4 sacas, não paga a colheita. Não paga. Nem no manual, nem no mecanizado. Então, isso, usando o experimento de cultivares, a gente trouxe esse exemplo para que vocês... Cuidado ao analisar simplesmente um número. A gente tem que entender sempre o contexto do negócio, né, Carlos? Sim. Isso aí. Mais alguma coisa, Lucas? Isso aí a gente trouxe nesse podcast aqui, né, a importância desses ensaios que a gente tem conduzido por longos anos, né, trazendo essa confiança para o cafeicultor, né, às vezes fica com receio de cultivar determinada variedade. A gente fica à disposição também na Fundação Procafé, né, a gente recebe aí às vezes questionamentos, a gente está sempre à disposição, nos dias de campo a gente está sempre mostrando também esses dados, a gente está sempre mostrando essas variedades no campo, então a gente já convida para os cafeicultores estar conhecendo aí a Fundação sempre mais de perto. Porque as variedades, né, igual o Carlos falou, às vezes são poucas que a gente sempre tem recomendado, com certeza, né? Às vezes tem variedades que já ficou para trás, né? A gente sempre está buscando, a gente sempre está recomendando para você, cafeicultor, sempre o que é melhor, né? O que tem de mais atual, o que está sempre se destacando aí no mercado e recomendando com essa confiança, né? De todos esse longo tempo de pesquisa, então a gente recomenda mesmo, né, Carlos, com bastante confiança nos dados que a gente foi adquirindo ao longo desse tempo de pesquisa. E é importante lembrar que o Procafé tem sementes de todos esses materiais aí, né, Lucas?
já tem semente guardada e logo tem semente começa... do ano, a gente tem semente de câmara fria, Sim. né, Carlos? Para quem quer fazer esse plantio mais cedo. A fundação ela busca também nessa difusão da tecnologia, não é só gerar às vezes o material, mas ela tem que difundir para o cafeicultor. Não adianta ela, por exemplo, lançou o catucaiapa e ele não chegar para o cafeicultor. Então, a produção de sementes hoje da fundação é uma forma dela difundir essas novas tecnologias que é gerada. Ô Lucas, eu acho muito importante, Lucas, Carlos, a gente falar que quando o produtor adquire uma semente do Procafé, ele está ajudando a que isso aqui aconteça. Sim, é verdade. Né? O produtor muitas vezes diz, o que vocês têm de novidade? Vem no dia de campo, o que vocês vão lançar? Mas um jeito do produtor apoiar a pesquisa, apoiar a Fundação Procafé e fazer com que novos trabalhos aconteçam, novos cultivares sejam criados e que isso chegue na propriedade dela, muitas vezes assim, comprando semente na Fundação Procafé, comprando muda na Fundação Procafé, participando dos eventos, dando sua crítica, sua sugestão, a gente está sempre aberto a isso, né, Carlos? Crítica construtiva é sempre bem-vinda. Comprando sempre da Fundação Procafé ou de pessoas credenciadas. Né? E sempre exigindo. Viveristas que compram viverista devidamente registrado, comprar sempre muda com nota fiscal, tudo certinho, não incentivar, às vezes, esse mercado paralelo que muitas vezes o pessoal faz e acaba prejudicando todo um setor. Isso apoia a pesquisa e depois esse resultado da pesquisa vai chegar na sua propriedade. É importante ressaltar aí que esses campos de semente, eles são sementes que saíram diretamente da Fundação Procafé. E muitos deles estão dentro das fazendas experimentais da Fundação Procafé. De forma que os melhores materiais são utilizados para a produção de campos de semente. Né, Lucas? Onde possui aquela garantia genética daquele material. Tem uma garantia de que o material realmente é o melhor que está sendo usado até aquele momento. Pessoal, como a gente está aqui, eu, o Lucas, o Carlos, gravando uma sequência sobre cultivares, um assunto que desperta sempre muita curiosidade, muita dúvida, muita pergunta, um assunto que vocês gostam de interagir, fica impossível a gente responder aqui embaixo as dúvidas de vocês. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vocês vão colocando suas dúvidas, mandam suas perguntas e depois, a hora que a gente finalizar esse conteúdo de cultivares, a gente se compromete a estar aqui novamente, eu, o Carlos e o Lucas, respondendo as dúvidas de vocês que acompanham nossos vídeos. Tá certo? Valeu, muito obrigado. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.